Olá, professor Antônio Sérgio do canal Tributário Expert. Tá meio estranho, né? Meio estranho isso aqui. Quero falar com você hoje sobre GFD. Mas quero falar com você sobre GFD falando de 3 lições que eu percebi lá no seriado La Casa de Papel. Pois é, tô aqui para falar com vocês sobre GFD. Por quê? Porque eu estava dando uma estudada em algumas coisas do seriado lá do Netflix, La Casa de Papel, e percebi umas sacadas muito bacanas. E percebi também que aquelas sacadas muito bacanas lá de La Casa de Papel poderiam ser úteis aqui no nosso assunto GFD. GFD é um tema que vem se arrastando já há algum tempo, de 2 para 3 anos em alguns escritórios de contabilidade, e até hoje o pessoal está quebrando cabeça com GFD. E eu sei de escritórios que estão com centenas de notificações para resolver e não conseguem resolver. Então eu trouxe 3 lições de La Casa de Papel para você aproveitar aí no seu trabalho no escritório contábil. Vamos lá? Bom, La Casa de Papel é um seriado onde um grupo se reúne e organiza um assalto à Casa da Moeda da Espanha. Tem lá o professor, coincidentemente o professor Sérgio, é o mentor do assalto e ele faz toda uma organização, e eu quero pegar 3 elementos dessa organização do professor Sérgio para nós aproveitarmos aqui no nosso assunto GFD. Eu até anotei aqui, ó, tá tudo anotadinho aqui. Vou até deixar aqui mais perto, que fica mais fácil para eu olhar. As lições tributárias de La Casa de Papel. Vamos lá? Primeira lição é 1. Entender o que está acontecendo. Você que está com notificação aí no escritório, você que está com problema de GFD, com problema de muitos clientes sendo notificados, primeira coisa, você precisa entender o porquê que isso está acontecendo. Qual que é o objetivo do governo? Qual que é o principal objetivo do governo? O principal objetivo do governo é acabar com a GIA. Só que para acabar com a GIA, ele precisa que o SPED fiscal reflita exatamente aquilo que tem na GIA. O governo quer acabar com a GIA, mas ele quer que o SPED continue refletindo tudo aquilo que está na GIA. Qual é o problema, qual é a consequência da gente não se adaptar a isso? É que existe um programa chamado Nos Conformes. Esse programa Nos Conformes, ele ranqueia as empresas que estão em ordem perante o governo. E se você tem notificação de GFD, essa notificação de GFD pode derrubar a nota da empresa lá no programa Nos Conformes. E derrubar a nota da empresa no programa Nos Conformes significa o fisco de olho na empresa. Além de que, em algum momento, isso pode também gerar multas, né? A empresa pode ser multada, pode ser notificada, pode ser autuada por não estar fazendo o SPED da maneira que deveria. Então, quando você olha lá no seriado La Casa de Papel, o que acontece? Lá em La Casa de Papel, qual que era o objetivo? O que o professor buscava? É a invasão da Casa da Moeda. Então ele precisava entender exatamente o que era a Casa da Moeda, como é que funcionava, qual a consequência, o que ele ia precisar. Então a primeira coisa é entender o cenário, aonde que a coisa vai acontecer, aonde que eu vou atuar. Então você precisa entender isso, né? Esse monte de notificação aí. Por que isso está acontecendo? Porque o governo vai acabar com a GIA, mas ele só vai acabar com a GIA quando o SPED estiver sendo feito corretamente. Beleza? Então, primeira lição é essa. Se você não assistiu La Casa de Papel, assiste, porque é muito legal, muito bacana. Tem muitas lições lá. Eu peguei só 3 para a gente conversar aqui, mas tem muita coisa bacana lá que dá para a gente aproveitar no ambiente empresarial, na nossa atividade. Segunda lição que eu trouxe lá de La Casa de Papel é estudar e planejar as ações. Quando o assunto é notificação de GFD, então você já entendeu na primeira lição, né, por que isso está acontecendo. Agora é entender o que eu preciso fazer.
Aonde que eu vou me guiar para resolver o problema? Então você precisa primeiro entender os artigos do regulamento do ICMS que dão base para essas notificações. Por que a gente está sendo notificado? Por que as empresas estão sendo notificadas? Porque não seguiram determinados artigos do regulamento. Por isso que está errado o SPED. Outra coisa, precisa entender como é que funciona o guia prático do SPED, o layout do SPED. Como é que funciona o layout do SPED para você saber como é que você vai corrigir o problema. Se você não entender como é que o layout funciona, você não vai corrigir o problema. Não vai corrigir. Então tem que entender o layout do SPED, o guia prático do SPED. E em terceiro lugar, precisa estudar detalhadamente a portaria CAT 66 de 2018, que traz lá como devem ser feitos os ajustes para resolver o problema da GFD. Então, estudar os artigos do regulamento 214, 215, estudar o guia prático na parte que fala de ajustes e estudar portaria CAT 66 de 2018. Ok? Legal? O que isso tem a ver com La Casa de Papel? Você viu, se você assistiu, e se você não assistiu, você vai ver quando assistir, que o professor Sérgio lá fez um plano super detalhado, super bem elaborado, prevendo todos os problemas, todos os passos. Ele passou alguns anos estudando como seria essa invasão à Casa da Moeda, esse assalto à Casa da Moeda. Então ele estudou e planejou detalhadamente. Você já fez isso aí no seu escritório? Você já parou para estudar, para entender como é que você vai corrigir os problemas, como é que você vai resolver as notificações? Ou será que você está testando aí? Manda de um jeito, vê se dá certo, manda de outro jeito, vê se dá certo. Não. Você precisa entender o que está acontecendo, saber o que tem que fazer, estudar o que tem que fazer e ir direto no ponto certo. Matar o problema direto no ponto certo. Beleza? Então foram 2 lições. Terceira lição de La Casa de Papel: buscar profissionais especializados naquilo que você precisa. Pois é, quando o assunto é GFD, você precisa entender o seguinte: o governo ele quer o seguinte, em resumo, né? O que o governo quer? Ele quer que quando você fizer o SPED, que você não deixe impostos na coluna isentas, impostos na coluna outras. Então, a hora que você estiver estudando a portaria CAT 66, que eu falei lá na segunda lição, você vai ver que o objetivo da portaria CAT 66 é fazer com que você reflita no SPED a exclusão do IPI, a exclusão do CMS-ST das colunas isentas e da coluna outras do livro de entradas, do livro de saída. Pode ter outros problemas, outras situações? Pode, mas a maior parte dos problemas tem a ver com isso. Tem a ver com IPI e ST na coluna outras ou na coluna isentas, tá? Outra coisa, para você fazer essa exclusão, às vezes é importante que você busque alguém, que você busque estudos que possam te auxiliar no entendimento de como é que você vai fazer isso. Eu estou te dizendo, olha, você tem que estudar os artigos do regulamento, você tem que, disse lá na lição 2, estudar os artigos do regulamento, estudar o guia prático e estudar a portaria CAT 66. Só que às vezes, na correria do dia a dia, do escritório contábil, da sua empresa aí na área fiscal, talvez você não tenha tempo de fazer isso, de parar para estudar o regulamento, de parar para estudar o guia prático, de parar para estudar a portaria CAT 66. Quando você não dá conta, quando você não pode fazer tudo isso, o que você tem que fazer? Busca um profissional que possa te ajudar. Busca alguém que possa te ajudar. Tudo bem? Então, não adianta você ficar tentando, manda uma coisa, manda outra, manda de um jeito, manda outra, aí some, tem um problema, some, mas aí aparece outro. Então, às vezes você busca alguém que vai te ajudar. Nesse ponto, eu consigo te ajudar. Eu consigo te explicar, eu consigo te ensinar o que você tem que fazer. Você ganha tempo. Você corta aí um tempão de estudo com
a minha ajuda, com o meu auxílio, com a minha explicação. O meu auxílio, a minha explicação pode ser através de treinamentos abertos que eu faço, e todo mês eu tenho um treinamento desse tema. Em algum lugar aqui desse vídeo você vai ver um link, vai ver uma divulgação de um treinamento sobre esse tema. Mas eu também tenho feito muitas consultorias. Vou direto na empresa, às vezes eu vou pessoalmente, às vezes a gente faz online, para a gente entender o que é que está acontecendo, quais são os problemas ali daquela empresa e já resolver diretamente o problema através de uma consultoria exclusiva para aquela empresa. Trazendo isso lá para La Casa de Papel, o que aconteceu lá em La Casa de Papel? O que o professor fez? Ele contratou uma série de pessoas especializadas em áreas específicas de acordo com o objetivo dele, que era fazer aquele assalto à Casa da Moeda. Então ele trabalha com um grupo grande de pessoas, né? Mulheres e homens especializados em áreas diversas, cada um fazendo o seu papel, cada um cumprindo uma função, cada um ciente do seu papel no objetivo final para que se alcance a meta de fazer o assalto à Casa da Moeda. Então, o professor, ele fez todo o planejamento, ele sabia tudo o que precisava ser feito, mas ele entendeu que sozinho ele não ia dar conta, e não ia mesmo. Então, o que ele fez? Buscou ajuda. Então, você que está com problema aí de GFD, você que está com um monte de notificação, você que não consegue parar para estudar, busca ajuda. Busca ajuda. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Legal? Então, você me procura, entra em contato comigo. Mas, se você tiver tempo, faz o que eu falei. Estuda o regulamento, artigo 214, artigo 215. Esqueci de falar um outro artigo. Artigo 278 do regulamento. Estuda esses 3 artigos, 214, 215 e 278. Estuda guia prático do SPED, os registros 0460, C195, C197. Estuda esses 3 registros, como é que eles funcionam, qual a função de cada um lá dentro do SPED, lá dentro do guia prático do SPED. E estuda também todos os artigos da Portaria CAD 66 de 2018. Beleza? Então é isso aí. Professor Antônio Sérgio do canal Tributário Expert, hoje trazendo uma informação tributária misturada com uma notícia de ficção, La Casa de Papel. Espero que tenha te ajudado e conta comigo aí para te auxiliar. Valeu? Fique em paz, fica com Deus, boa sorte. Tchau. Feliz ano novo.